Olá! O relatório da reforma da Previdência trouxe mudanças importantes no texto e nós vamos conversar sobre o assunto com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que emplacou uma emenda à reforma da Previdência. Seja bem-vinda, senadora. Obrigada, Renata. Estamos aqui para falar com você. Senadora, 9 emendas foram apresentadas com o objetivo de promover mudanças no BPC, o benefício de prestação continuada, né? Eu queria citar aqui um trecho da justificativa da sua emenda. A senhora diz que se o mote da reforma é o combate aos privilégios, não devemos tornar mais dura a vida de pessoas que ganham R$300, R$400 por mês. A sua emenda foi acatada, né? O que vai mudar no BPC em relação à proposta que veio da Câmara? Olha, primeiramente eu fiquei muito feliz com a aceitação por parte do senador Tasso Gereissati. Ele demonstrou ao longo das últimas semanas uma sensibilidade muito grande em relação a esse ponto. É um ponto... Exatamente. Relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Exatamente. E é um tema que é muito caro para a sociedade brasileira. Nós temos trabalhado a cada dia mais pela redução da pobreza no Brasil. Nós tivemos o aumento da pobreza no Brasil. E, ao mesmo tempo, vem em torno disso a necessidade de o poder público fazer uma compensação através de ações voltadas para essas comunidades, para essas famílias que estão em situação de miséria, o que diz quando trata da viabilidade desse benefício, né? Quando o governo faz um corte, por exemplo, e constitucionaliza para, de fato, 1/4 de salário mínimo para ter acesso ao BPC, nós vamos estar aí, alguns dados, inclusive, Renata, são divergentes. Alguns apontam que é 40%. O governo próprio hoje me colocou que pode chegar a 80% as decisões oriundas de decisões judiciais para que possa garantir o acesso ao BPC a partir de quem ganha até meio salário mínimo per capita, ou seja, por renda na família. Senadora, hoje quem tem direito ao BPC? Hoje quem tem direito ao BPC, pela legislação atual, é quem tem até 1/4 de salário mínimo, mas a LOA fala, além disso, outros critérios que demonstrem vulnerabilidade. O que significa? Que às vezes a pessoa pode até ganhar 1/4 de salário mínimo, mas a situação dela é tão degradante que aquele 1/4 de salário mínimo para uma determinada pessoa significa diferente do que 1/4 de salário mínimo para uma outra pessoa que está em situação de menos vulnerabilidade. Daí, por exemplo, eu posso te citar um caso específico, quando o governo diz, olha, nós temos que mudar isso porque a gente precisa evitar, por exemplo, fraudes. Nós temos o parágrafo 11, artigo 20 da LOAS, que estabelece de uma forma muito clara... A LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, exatamente, né? Que estabelece outros critérios de vulnerabilidade. Estado, por exemplo, de moradia, não é? Ambiente aonde vive, não é? Acessibilidade, uma série de outros critérios que acabam evidenciando uma necessidade maior de uma compensação do poder público. Daí, por exemplo, hoje nós temos do STF várias outras decisões que amparam essa pessoa em situação desprotegida. Quando você constitucionaliza, você engessa isso. Você acaba inviabilizando e trazendo prejuízo para mais da metade hoje das pessoas que poderiam ter acesso a esse benefício, que passarão, por exemplo, a não mais ter esse acesso. Então, o texto aprovado na Câmara previa que apenas pessoas, colocava na Constituição o limite para recebimento do benefício. Ou seja, ia para a Constituição, engessava, limitada, estava lá, claro, apenas 1/4 de salário mínimo. Ou seja, de uma forma muito popular, que é o que a gente tem discutido, ele constitucionalizava a situação de miséria, de forma fria, de forma ali definida, não é? Sem levar em consideração outros fatores. Outros fatores, não é? E isso realmente é muito preocupante, porque existem outros fatores. A lei da assistência social deixou realmente isso muito claro. Outra coisa, nós temos uma definição que vem dos anos 90. De lá para cá, nós fomos fazendo uma série de ajustes e que, aliás, o governo não acompanhou. Porque se o governo regulamentasse aquilo que nós tivemos, uma aprovação de décadas atrás, nós não precisaríamos colocar na Constituição. Quando o governo diz, olha, eu vou constitucionalizar para evitar fraude, vamos regulamentar o que já tem na LOA. Se você regulamenta o que tem na LOA, eu infelizmente não estou aqui com o parágrafo definido para fazer essa leitura para você, mas ela era muito clara. Ela
ela acessa, ou seja, ela aglutina outros elementos. Isso torna, na verdade, as condições mínimas para que essa pessoa que está em situação de extrema pobreza e também com deficiência, ela possa, na verdade, ter acesso a esse benefício e possa minimamente poder garantir, às vezes, a compra do medicamento, Renata, a compra de uma fralda, não é? Condições, gente, se você for analisar ao pé da letra, é um valor de fato muito pequeno, mas que significa muito para essa família, não é? Tanto que o impacto, por exemplo, os números que são apresentados, são impactos de pouco mais de 20 bilhões de reais no orçamento geral de redução que o governo está prevendo de 1 trilhão, em 10 anos, em 1 trilhão. O relator diz que o impacto fiscal da mudança é de 25 bilhões em 10 anos, né? Agora você vê, o universo geral da reforma da Previdência é 1 trilhão, em média 1 trilhão. Tanto que o Tasso até colocou que agora, na nova reforma, vai aumentar até um pouquinho mais com as alterações que ele fez, né? Mais de 1 trilhão de reais. E olha, o valor do BPC é apenas 25 bilhões de reais. E ainda mais, hoje mesmo, eu conversei com algumas pessoas do governo tentando reverter isso. Eu digo, meu Deus do céu, se essa reforma é uma reforma, na verdade, para acabar com o privilégio, onde é que está privilégio em quem recebe meio salário mínimo, meu Deus do céu? Onde é que está esse privilégio? Eu queria que me explicasse onde é que está esse privilégio. Uma reforma que retira militares, que exclui militares e que faz uma nova reforma específica para ele, ainda gasta 90 bilhões para sua implantação. Aonde é que está privilégio quando eu estou tratando de pessoas beneficiárias do benefício de prestação continuada que ganham até meio salário mínimo, não é? Então, realmente é um contrassenso. Mas o senador Tasso Gereissati teve muita sensibilidade, eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi uma vitória para as famílias do Brasil termos, de fato, um texto que fosse compatível com aquilo que nós estávamos querendo, que era, de fato, a exclusão total do BPC da Constituição. Aliás, quando nós tivemos o debate lá atrás de que na Câmara dos Deputados havia excluído o BPC e rural, não excluiu o BPC, agora está excluído. Porque a mudança original, a proposta que chegou do governo, previa uma mudança até no valor do BPC, no valor do recebimento, que iria cair de 1, né, para até meio, enfim, dependendo, na verdade, da idade. Aí nós conseguimos vencer essa barreira na Câmara dos Deputados, mas continua a constitucionalização no texto. Agora nós conseguimos tirar, graças a Deus, tivemos, de fato, um avanço importante. Há uma confusão muito grande em relação ao BPC. A senhora também diz na justificativa da emenda que o BPC não é um benefício previdenciário. Isso. Ele é assistencial, né? Mas os mecanismos de financiamento hoje, eles são os mesmos? Na verdade, o governo incluiu tanto o BPC, que no nosso entendimento é, como a gente colocou, um recurso que está na ordem da assistência social, como, por exemplo, o abono salarial, que o recurso vem do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e de repente está dentro de uma matéria que é de ordem previdenciária. Não deveria estar. Não deveria estar, o governo entende dessa forma porque tem um valor mensal fixo, né, digamos assim, dentro do orçamento geral, para que possa fazer esse pagamento e resolveu incluir. A gente conseguiu retirar o BPC, portanto, um avanço nesse sentido, mas infelizmente o abono salarial que o governo está reduzindo de 2 salários para 1 salário e meio, não chega a meio, mas 1,2, né, do salário, realmente nós não conseguimos avançar lá no texto. Se Deus quiser, eu espero pelo menos que a gente consiga avançar em plenário. Então, qual é a estratégia para a votação em plenário? Após a votação na Comissão de Constituição e Justiça, é possível também fazer destaques, né? Provavelmente só supressivos serão aceitos pelo plenário, né? Eu acho que alguma mudança que vai retornar para a Câmara vai ser muito difícil de passar, né? A estratégia do Senado Federal é que a gente possa evitar que retorne para a Câmara dos Deputados. E eu sempre tenho defendido isso. Eu acho que nós precisamos agilizar a reforma. Agora, a gente não pode, com isso, atropelar tudo e prejudicar a sociedade brasileira, porque tem que ser amanhã. Eu acho que o que a gente precisa, ao final, é ter um texto pronto. Então, nós vamos apresentar alguns destaques das emendas nossas que não foram admitidas, né? Nós vamos apresentar, como, por exemplo, a constitucionalização quando se refere a débitos previdenciários de estados e municípios. Do jeito que está, meu Deus do céu, não sei o que vai acontecer no ano que vem, porque os municípios e estados, se não fizerem a sua reforma, ficarão proibidos de receber transferências obrigatórias e discricionárias do governo federal, ou seja, todas elas. Então vai ser um caos, porque a situação dos municípios está caótica em todo o Brasil. É uma emenda que nós também pedimos para retirar exatamente da Constituição e aí respeitar a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei, um avanço para o Brasil. Fizemos outras do abono salarial, fizemos essa do BPC, que graças a Deus foi admitida, e outras mais. Enfim, e elas pensão por morte, a senhora também apresentou pensão por morte emenda, também apresentamos, infelizmente
não conseguimos a sua admissão, mas vamos apresentar destaque em plenário, conversar com a oposição, de forma que a gente possa conseguir, num primeiro momento, a unidade por parte da oposição e depois avançar para a base do governo, mostrando a sensibilidade e a importância de alguns desses itens. E como a senhora avalia a viabilidade desses pontos que não foram tratados na reforma da Previdência, que vai entrar na pauta do plenário agora, serem tratados na PEC paralela? Eu acho que a PEC paralela é muito importante. Nós mesmo agora estamos votando uma PEC paralela ao tratar, por exemplo, da sessão onerosa. Então, eu acho que o que a gente não conseguir avançar aqui, vamos para a PEC paralela, vamos apresentar aquilo que é necessário, se vai entrar estados e municípios e outras coisas mais, mas o fato é que nós, de fato, precisamos apresentar uma alternativa que possa ser, no meu entendimento, importante para o equilíbrio fiscal. Agora, muito mais do que isso, importante com a vida de cada um dos brasileiros. Não adianta a gente dizer, nós vamos equilibrar de forma fiscal o Brasil e nós vamos matar algumas famílias. O equilíbrio tem que acontecer para que, ao final, o resultado possa ser minimamente razoável para a proteção da nação brasileira. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada, querida. A gente conversou com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que emplacou uma emenda à reforma da Previdência. Se você quiser rever este programa, assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.